Bom, gente, eu vou conversar com vocês um pouquinho, diferentemente da Iole, que fala do próprio trabalho, da organização da exposição, né? Da curadoria. O que pautou. É... Bom, primeiro, assim, essa exposição aqui é um pouco, nem vamos falar isso, insistir muito nisso para o público, mas de certa maneira ela é o inverso do que se faz habitualmente. O que eu estou querendo dizer? O que se faz habitualmente? Se faz uma exposição de obras, não é isso? Do artista ou artistas em questão, e em alguns casos você coloca alguma documentação que fale como é que a obra foi produzida ou contextualize historicamente, né? Então a documentação está em número menor do que as obras e estão de alguma maneira dando chaves de leitura para as obras que estão nas paredes. Essa daqui é um pouco o inverso e a gente vai, bom, vocês já estiveram lá em cima ontem, vocês já sabem. Na verdade, isso está ligado também à natureza do IAC, que é receber documentação de artistas, cadastrá-los, estudá-los, conservá-los e disponibilizá-los para pesquisa. Portanto, é um trabalho que está muito ligado aos acervos, não exatamente de obras, mas de documentação. Então, justamente, porque essa é a natureza do trabalho do IAC principal. E justamente, esse acervo da Iole que veio para cá, que é um número, como é que você me falou, Vinícius, outro dia? Quantos itens? Em média, cerca de 14 mil itens. Então, a exposição quer mostrar parte desses documentos, claro, uma pequena parte comparado ao total, para fornecer ao público, digamos, chaves de leitura, uma compreensão parcial, sempre será parcial, do método de trabalho da artista, do tipo de raciocínio que ela desenvolve para produzir suas obras, das etapas que acontecem até que a obra pronta chegue, dos instrumentos que ela utiliza para justamente trabalhar com as obras, que é desenho, fotografia, são desenhos sucessivos, é desenho, é maquete, é desenho mais maquete, é desenho mais maquete, fotografia e assim por diante. Quer dizer, né? Todos os instrumentos, todos os recursos que ela utiliza para ir chegando onde ela quer. Por que isso chegando? Porque, já que se trata de arte, ou seja, tem muito de um processo muito tentativo. Ou seja, às vezes o artista pensa, bom, eu estou com uma ideia de fazer uma escultura que é assim, o material é tal e vou chegar numa forma que é essa daqui. No meio do caminho, enquanto vai se desenvolvendo, vai aparecendo outras coisas. A ideia inicial não se confirmou, porque o material não respondeu ao que esse artista tinha pensado. Ou, no meio do caminho, ele começa a executar desenhos e aquela primeira ideia, isso vai mudando, vai se adaptando, vai chegando em outros pontos, vai se modificando e às vezes começa uma coisa e termina em outra completamente diferente. Pega-se, digamos, um desvio. Isso não vale só para artes plásticas, isso vale para filme, escrita, qualquer coisa ligada à criação é desse tipo. Claro que existem aqueles artistas que projetam o que vão fazer incansavelmente antes e depois fazem exatamente o que projetou. Isso não é a poética da Iole. O que esses documentos todos que estão aqui depositados no IAC e com os quais eu convivi ao longo de mais de 6 meses, com a ajuda da equipe profissionais aqui do IAC, o que a gente vai percebendo é que no caso dela, para chegar nessas obras que estão, essas que estão expostas aqui, muitas outras que estão pelo mundo, a Iole tem um processo que é de ir e vir, muito tentativo, enfim, claro que ela projeta, claro que ela pensa antes, claro que ela desenha, claro que ela usa esses outros instrumentos, maquete, o que for, mas ela vai descobrindo ao longo desse processo exatamente o que ela quer ou pode fazer. O quer é um impulso criativo, o pode é o que os materiais, o mundo dá de volta, a resistência das coisas. Você acha que vai usar uma certa tela numa espessura tal para fazer uma curva que vai se encontrar na outra. Na hora H, que essa tela ela não dobra do jeito nenhum como você tinha imaginado. Bom, tira essa tela, traz outra. A outra já vai ter um outro aspecto, porque ela tem a trama mais fechada do que a primeira e assim por diante. Ou seja, tem um tanto de acaso, tem um tanto de descoberta ao longo do processo,
né? Então não é como outras atividades humanas que você projeta antes e depois simplesmente executa o projeto. Não se trata disso. A arquitetura, por exemplo, é mais próximo de um processo que a obra final, o resultado, é a aplicação daquilo que foi projetado mesmo, né? Aqui é um caminho mais tortuoso, né? Parte do que o artista quer fazer, ele descobre no momento mesmo que está fazendo. Pois bem, então, nessas vitrines e nas vitrines lá de cima, depois de consultar essa infinidade de documentos, eu fui e conversando muito com ela, Iole. Foi uma conversa também, bom, já havia essa conversa anteriormente, eu já conhecia a Iole há mais tempo, já tinha escrito um texto crítico sobre uma exposição dela 4, 5 anos atrás, escrevi um texto também que saiu num jornal sobre uma exposição dela que aí eu nem não tinha a ver, eu simplesmente fiz uma resenha da exposição, como a gente se fala, e a gente conversa sobre o trabalho dela e sobre outras coisas já há uns bons anos. E quando ela me convidou, acho que foi no começo do ano passado, para fazer essa exposição, então aí a gente começou a conversar regularmente em cima, agora sim, desse material. À medida que eu ia consultando, descobrindo coisas, eu ia conversando com ela. Ela esteve aqui no IAC umas 3, 4 vezes ao longo desse período, para trabalhar comigo junto com a documentação, esclarecendo dúvidas. Ela fez diversas sugestões muito boas de o que usar, o que não usar, como combinar o material. Então, construir essa exposição também não foi uma coisa de eu projetar anteriormente, já falei, bom, já sei, vou fazer uma coisa assim, e simplesmente agora vamos aplicar, chamar os profissionais, falar, agora façam o que está projetado. Não. Foi nesse sentido parecido, quer dizer, eu fui descobrindo ao longo do percurso, à medida que trabalhava com o material, o que poderia ser feito. Tinha um norte, sempre tem. Quer dizer, eu sabia que eu ia fazer uma exposição cujo principal destaque seria justamente a documentação, aquilo que eu falei no começo, né? Então, isso eu sabia. Sabia que essa documentação abrange cerca de 45 anos de produção da Iole como artista. Sabia mais ou menos a natureza do material. Bom, o que temos aqui? Temos umas maquetes, muitas coisas em papel, desenhos sobretudo, algum material fotográfico, catálogos. Então é como você ter uma espécie de, não é nenhum dicionário, alguns dicionários, né, onde está tudo lá dentro, você fala, bom, agora eu tenho que usar esses elementos aqui para produzir um discurso visual que seja, mas é um discurso. Ou seja, os elementos eram e são os itens da documentação. O que eu tentei fazer é sintaxe, né? Ou seja, que nem você faz com palavras. As palavras existem em separado, você vai articular frases que, por sua vez, vão articular discurso. Não é isso? Então, não é tão diferente o processo aqui. De tudo que eu consultei e mexi, isso aqui eu nem sei dizer, mas deve ser 5% o que está nas mesas, de tudo que eu vi, mexi, marquei e tal, em relação ao acervo, então, nem se fale, né? Mas em relação a tudo que eu consultei e achei durante esses 6, 8 meses que seria interessante, foi um processo de decantação. Então, eu fiquei consultando, abrindo caderno, vendo desenhos, trazendo pastas, vendo fotografias, abrindo catálogos, conversando com a Iole, conversando com a Marilúcia, conversando com um monte de gente. E o primeiro impulso era, bom, isso aqui parece interessante, vamos marcar. Não sei ainda se eu vou usar ou não, depende como vai ser essa sintaxe lá na frente. Então, tudo que eu achava que poderia ser relevante para a exposição, do ponto de vista da documentação, eu fui marcando. Tinha lá um processo da gente marcar, e falei, isso pode ser interessante, e fui separando. De novo, claro que à medida que quando você está no meio desse processo, você já começa a ver certos elementos de ligação. Fala, bom, aquele lá que eu vi 2 meses atrás, não está juntando com nada, era bacana em si mesmo, mas não vai dar liga aqui com o resto da documentação. Outras coisas que eu tinha visto em separado, aos poucos, fala, bom, esse aqui, nossa, esse liga com aquele outro, eu sonhava com isso até, né? Você começa a entrar num processo que você, não é que só pensa nisso, porque tem o resto das coisas da vida, mas
O tempo todo você já começa, você está na rua, dirigindo, fala, aquele outro, é mesmo, aquilo lá dá um negócio. Quer dizer, de novo, que nem, mal comparando, o processo de criação de uma obra, né? Aos poucos você vai vendo o que dá certo, vai descobrindo o que você pode, ou até às vezes o que você quer fazer, e vai ajustando o roteiro que você tinha pensado inicialmente. Do ponto de vista... Então, na verdade, o que tem aqui nessas vitrines, e principalmente o que tem lá nas vitrines de cima, procura dar uma ideia, e eu estou escolhendo as palavras, porque nós não estamos revelando os segredos da criação, qual é o mistério que explicaria por que a Iole de Freitas é essa artista assim ou assado. Isso nem ela saberia dizer completamente, né? E ainda bem. Então, eu que estou mais de fora ainda, eu sugiro chaves de leitura, compreensões de processos, mas, enfim, isso não quer dizer revelar grandes segredos, assim, agora está tudo explicado. Felizmente, nunca estará. Nós que estamos nos defrontando com as obras, teremos sempre que parar na frente e falar, bom, e aí, isso aqui me pega por quê? Ou não me pega por quê? Ou isso aqui tem relação com aquele, qual é o tipo de relação? Ou seja, né? Mas, enfim, o que eu falei no começo é que as obras que estão nas paredes, ou lá em cima, em mesa, o que seja, elas estão comprovando, digamos assim, o que a documentação está tentando revelar, né? Articular, né? O que a documentação está querendo articular? O que eu disse antes também. Maneiras dela trabalhar, maneiras dela chegar nas obras em que ela chega, que instrumentos ela usa para isso, e alguns elementos de ligação entre essas coisas todas, né? Então, vamos olhar as mesas aqui, de fato. Então, essas mesas aqui, eu procurei colocar materiais, e vocês... pera, deixa eu falar uma coisa que é importante. Eu achei que o instrumento melhor, o mais comum não no sentido de ser banal, o que diz respeito a tudo, a esse universo que nós estamos mostrando aqui da produção da Iole, o instrumento mais praticado por ela, e talvez mais eficiente para dar isso que eu estou chamando de chaves de leitura ou ideias de como é o processo criativo dela, é o desenho, né? E desenho aqui tem muitas funções e muitas formas. Então, o que eu chamo de desenho pode ser um rabisquinho, um pedaço de papel pequeno, provavelmente de uma primeira ideia que ela teve. Ou até, pode ser a quinta ideia, quando ela já está lá montando uma instalação, mas ela sacou uma certa... Eu estou falando de coisas que eu me lembro de conversa, na verdade, né? Uma certa curva que o policarbonato, aquele de trás, ela quer fazer no policarbonato, mas aí ela percebe que essa curva ainda não está boa. Então ela já está construindo a peça, mas aí ela começa a desenhar outras possibilidades para ver, e se eu puxasse um pouco mais para cá? Os primeiros testes que ela faz são no desenho. Fica desenhando curvas até que fala, bom, então não era aquela, era essa. Agora vamos tentar fazer no próprio material, né? Então, desenho aqui pode ser um rabisquinho, que para a gente olha e fala, mas é um rabisquinho. Pode ser desenhos um pouco mais caprichados, digamos assim, tentando já pensar qual vai ser o aspecto final da obra. Pode ser uma mistura dessas duas coisas. Um desenho que tenta chegar no aspecto final da obra, mas que está cheio de anotações de cálculos, por exemplo. Bom, a medida aqui é 1,40 por X. Ou que está tentando medir ou prever como é que um certo tipo de material vai responder quando ele for de fato manipulado, né? E tem desenhos que são desenhos, notações, mas que são tão, digamos, limpos, já tão bem feitos para os nossos olhos, né? Porque a gente, como eu brinquei, alguns deles eu sei que são elementos de trabalho, mas eu boria na parede da minha casa, por exemplo, né? Até porque existe uma coisa... agora estou perguntando para vocês, o que vocês acham que num desenho, digamos, esse daqui, o que caracteriza, o que faz decidir que isto é um estudo ou é uma obra?
Como? Porque ele não foi idealizado como uma obra, ele era só um estudo e o resultado desse estudo foi É difícil, né, essa pergunta, eu acho. Quer dizer, eu acho que nem ela saberia responder toda vez, com certeza, isso. Enfim, fala. Perdão, ela até tinha falado de uma maquete que ela tinha feito, Uhum. e no final a maquete acabou virando a obra porque a obra não se concretizou, mas ela gostou do resultado da maquete. Uhum. Então esse estudo virou uma obra. Exatamente, porque não tem nenhum atestado de saída que você saiba que uma coisa que você começou a fazer vai ser só um desenho, digamos, técnico, em qualquer sentido, ou aquilo vai ganhar o estatuto de obra e pode ir para a parede, pode ir para a Bienal, pode ir para a galeria, pode ser vendido, pode ser dado de presente, não importa. Mas aí todo mundo vai falar, isso é uma obra da Iole de Freitas. Né? Nem ela sabe a cada vez. Esse exemplo que você lembrou, que ela contou, exatamente. Né? Enfim, porque para qualquer coisa produzida por um artista virar obra ou não, depende dele dizer, não, vamos usar o caso do desenho. Este desenho aqui que eu fiz, acho que ficou muito bom, isso aqui eu vou assinar. Mesmo que ele não assine no sentido real, né? Digo, isso aqui eu vou dizer que é uma obra minha, eu artista. Né? Para isso dar certo e continuar, não é só o artista que decide isso. Outras pessoas que são do meio, o assistente do artista, o galerista que o representa, o curador, um jornalista, o público vai falar, bela obra do artista. Né? Quer dizer, o que diz que um desenho, qualquer que seja, da Iole ou de quem queira, é uma obra ou não, é uma espécie de consenso da, digamos, comunidade artística, onde tem muitos atores diferentes. Um é o artista, outro é o curador, outro é o crítico de arte, outro é o marchand, outro é o jornalista especializado, outro é enfim, a parte do público mais, não qualquer público, um público mais informado, um público que tem hábito disso, que, enfim, tem algum, né? Então, portanto, a gente tem vários desenhos aqui que estão, digamos, num estágio intermediário entre ser ou não ser obra. E nesse momento é ainda indecidido. Pode ser que daqui a alguns anos eles estejam sendo expostos, exibidos, circulando, digamos assim, já como obras. Se vocês pegarem, a gente entra em museus do Brasil ou fora do Brasil, tem lá um desenho do Matisse, ou um desenho do Degas, ou até de gente mais recente, um desenho do Wesley Ducli. Eu estou falando desenho porque eu estou olhando para desenho, mas pode ser qualquer outro tipo de suporte. E que aquilo está emoldurado na parede e você vai ver estudo para X, né? Ou as pinturas, às vezes um quadro que você fala, mas isso aqui está meio inacabado, né? Bom, o Cezanne deixava uma opção de trabalhos inacabados porque ele queria, o Michelangelo a mesma coisa. Ou seja, o que eu estou insistindo aqui, voltando para o nosso assunto? Que dentro dessa documentação toda que está sob a guarda do IAC, eu acredito que a maior parte merece o nome de documento mesmo, nesse sentido mais de que, bom, isso aqui está por detrás das obras, sem necessariamente, como eu disse, revelar o mistério da criação, mas isso aqui faz parte do processo do artista chegar até a obra. E tem vários outros que, enfim, talvez merecessem o estatuto de obra, talvez daqui a alguns anos de fato serão considerados obras, talvez a própria Iole olhe para eles e fale, poxa, isso aqui está muito bom, né? Eu vou assinar. O que era que ela tirou, digamos, dos arquivos dela mesma, como um desenho de trabalho, digamos assim, né, de processo, ela mesma agora, anos depois, olha e fala, bom, eu não tenho mais nada a fazer com isso, e aliás, isso aqui pode estar do lado de outras coisas que eu chamo de obra. Então isso é muito interessante, quer dizer, a gente, por uma questão de conforto é uma má palavra, assim, de prática, por uma questão prática, a gente separa direitinho o que é obra e o que é trabalho que está auxiliar da obra. Mas isso não é, assim, definitivo. Né? Tem coisas
Pode ter coisas que estão, digamos, entre uma ponta e outra. E eu acho que tem diversos casos aqui. E não serei eu a dizer, esta é obra, esta não é. Né? Porque eu não sou um legislador. Eu simplesmente, sobre o que é ou não é obra de arte, nesse caso ou em qualquer caso. Né? Isso vai acontecendo aos poucos nesta, o que eu chamei de comunidade artística. Né? Bom, aí eu estava dizendo, nestas duas mesas aqui, eu selecionei, entre desenhos e algumas fotos, alguns que eu achei que se relacionavam mais diretamente com as obras que eu e a Iole escolhemos para colocar aqui na sala. Né? Então, acho que se vocês baterem o olho aqui e olharem em volta da sala, alguns são bastante direta a relação. Né? Tipo, esses três aqui e aquele trabalho que chama Coluninhas. Né? Outros, a relação não é tão direta assim, digamos. Mesmo isso daqui. Esse desenho aqui só fará relação, na verdade, com a imagem de uma obra, de uma instalação que ela fez, que chama-se Corpo Sem Órgãos, que na verdade tem algumas fotos lá em cima. Então, eu espero que essas duas vitrines sejam vistas em relação às obras que estão expostas, algumas muito diretamente, como esse caso, e outros valham como desenhos em si, e que eventualmente você faça uma relação, mas talvez nem tão direta. Por exemplo, disto daqui com aquele trabalho que está lá na parede, aquele maior lá do fundo, né? Quer dizer, estes aqui, se não me engano, não sei se vocês concordam, você bate o olho, olha lá e fala, claro, quase pode dizer isto é aquilo. Não é exatamente, mas está muito próximo. Isso daqui, você vai, não, aquele lá é uma barra vertical, isso daqui são vários, mas enfim, o princípio, qual é o princípio que eu estou falando? Que é misturar formas ondulantes, formas em contraposição, que estão ali meio convivendo e quase disputando, cada um com sua forma, não deixa de ser, como princípio de forma, como aquele outro lá. Ou seja, aí, digamos, é mais um parentesco, é um parentesco também, mas não tão próximo como este. Entre essas duas pontas, do parentesco nenhum, que não é o caso, o parentesco quase absoluto, e o que está no meio, é o que está aqui. E de propósito, diferente, nós vamos ver lá em cima, aqui não tem comentário, não tem legenda, não tem nada. Ou seja, aqui o espectador está sozinho com o seu coração e seu cérebro para, digamos, se virar nas comparações, na apreciação. Uma pessoa pode simplesmente entrar aqui, olhar essa vitrine como uma vitrine de desenhos, falar, vitrine de desenho, e depois olhar as paredes e não fazer uma ligação de uma coisa com a outra. Acho difícil, mas não está excluída essa possibilidade. Quer dizer, do ponto de vista de uma expografia, são duas coisas, né? De um conceito curatorial, que depois se traduz numa expografia, no modo de organizar a sala, aqui, de propósito, o espectador está entregue a si mesmo, quase isso. Né? Está mais entregue a si mesmo do que lá em cima, porque lá em cima está tudo numerado, referenciado, comentado e tal. Como a gente acha que as pessoas começam daqui de baixo e depois vão para aquela sala, esse é o percurso mais comum, 80% provavelmente acontecerá assim, porque a porta da galeria abre-se ali. Então é provável, eu achei que seria mais legal. É que nem você vê num museu qualquer, você vê a obra ou você lê a legenda primeiro? Isso é que nem assim, é uma tipologia, que nem assim, a coisa mais gostosa no prato, você come por último ou come antes? Isso é uma tipologia, existem as duas coisas. Eu sou da família que prefiro olhar a obra primeiro e tal, e depois ir lá ver, mas como chama, de quando é? Assim como eu não gosto de ler resenha de filme antes de ver o filme, porque eu acho que orienta demais a leitura. Agora, quem faz o contrário, eu respeito. Okay. Aqui eu estou tentando dar esse tipo de experiência para o espectador. Chega, vê as obras, olha essas vitrines. Quando essa pessoa for lá em cima e começar a ver uma opção de desenhos, fotografias, que nós vamos ver daqui a pouco e tal, é como se este conhecimento, essa experiência com as obras fosse se adensando de mais informação. A informação no sentido técnico mesmo, coisas ditas, pensadas, registradas a respeito das obras. Né? Aqui nós estamos mais assim, digamos, soltos, com a própria experiência
fenomenológica com as obras, né? Estou exagerando um pouquinho só para vocês verem quando a gente chegar lá em cima. Bom, e finalmente, o que eu poderia dizer aqui embaixo, aí a gente vai dar uma voltinha na outra sala, é que a gente procurou também, eu e Eoli, nas obras escolhidas para se relacionarem com essa documentação e essa que estão lá em cima, a gente conseguisse cobrir, claro que de uma maneira muito sintética, os tais cerca de 4 décadas de produção dela. Então, esses trabalhos fotográficos, este e aquele, são dos anos 70. 73, se não me engano, este, e um pouco mais à frente, 75, se não me engano, aquele. Aqui vai ser, nesse 3 filmes projetados aqui, filmes que ela fez na época acho que nem era Super 8, alguns em 16 milímetros já. A época é isso, anos 70, quando nenhum de vocês era nascido. Tem 3 filmes projetados aqui. Que mais? Deixa eu ver, 70. Aquela coluninha e aquele outro trabalho é anos 80, 90. O que mais? Aquela gravura que está lá é muito recente, inclusive não está organizada em ordem cronológica, né? Quer dizer, a gente fez mais por parentescos dos trabalhos na parede, né? Essa maquete que está ali, que inclusive ainda vai receber uma base decente, é daquela história que você lembrou. Isso, ela fez uma instalação na Documenta, e aí uma outra pessoa pediu para ela fazer uma instalação do tipo da Documenta na residência dele, em Washington. Parece que esse projeto acabou não dando muito certo, e ela fez essa maquete para fazer parte do processo de pensamento e desenvolvimento do trabalho dela, mas ela gostou tanto que ela mesma ficou em dúvida se isso, talvez isso já seja um trabalho. Quer dizer, ou seja, durante o processo de desenvolvimento do trabalho, aquela coisa que era um instrumento de trabalho foi ganhando destaque, digamos assim, né? Porque nesse momento ainda não tinha propriamente desenho, porque ela não trabalhava ainda com escultura e instalação. Então, o instrumento de ir desenvolvendo o trabalho, pensar e tudo isso, é feito justamente fotograficamente. Quer dizer, por que isso está nessa mesa? Porque a gente imagina que... Vocês vejam o que acontece aqui. Uma pessoa que você observando bem, você vê que é a própria Eoli, com uma espécie de papel, como é que chama aquele negócio de enrolar, de cozinhar coisa? Papel alumínio. Com uma espécie de papel alumínio, que ela vai mexendo e isso vai refletindo, não é um espelho, né? Só que um espelho de papel. Enfim, vai refletindo o próprio rosto dela. Ó, quase não aparece, aqui aparece integralmente, e à medida que ela vai mexendo de novo, isso desaparece e tem um registro fotográfico desse processo. Isso não é diretamente, digamos, a origem daquele trabalho, mas é o processo mental de fazer uma sequência fotográfica, que é o nome que ela dá para esses trabalhos nessa época, é semelhante. Então isso aqui é uma sequência fotográfica de trabalho, ela nunca propôs isso como obra, assim como aquilo uma sequência. Então o processo de fazer por fragmentos e montar uma sequência, porque é disso que se trata, né? Não tem uma sequência lá, tem voltas e tal, é o mesmo que acontece aqui, né? E os desenhos, como eu disse, se encaixam mais com as outras obras que estão de parede aqui, né? Ou tem desenhos como esses, que não correspondem a trabalho nenhum, mas eu achei que era interessante mostrar, porque o que acontece aqui é uma espécie de exploração dos limites do campo. O campo é a folha, no caso, né? Ou seja, esses 4 desenhos aqui estão fazendo essa operação. Bom, qual é o campo? E se a gente trabalhar, ao invés de o que habitualmente fazemos, ter uma preferência central ou da área central e suas vizinhanças, e se a gente começar a pensar nas beiradas? O que acontece nas beiradas de um suporte qualquer, né? É mais ou menos disso que se trata aqui. Bom, isso se refere diretamente a aquela escultura? Não, mas é um típico pensamento de um artista. Você tem um suporte, um campo dado, que pode ser uma folha de papel, pode ser um edifício onde você vai fazer uma instalação, como o Frederiziano de Cassel. Qual é o campo? Bom, é esta sala inteira aqui. Tem 50 mil opções para você ocupá-la.
Você pode pôr, como o Cildo Meirelles, pode pôr um negócio de 2 centímetros no meio da sala e mais nada, e um foco em cima. Você pode forrar as paredes inteiras, não ter nada a não ser paredes forradas. Estou dando 2 exemplos bobos, só para. Não, do Cildo não é bobo, não. 2 exemplos para vocês terem ideia de quantas opções ter, né? Quantas opções há. Então, nesse caso aqui, talvez isso nunca tenha sido aplicado a trabalho nenhum dela, e olha. Mas é um tipo de raciocínio de um artista se defrontando com as questões que um suporte levanta, digamos assim, né? Qual é o instrumento? Desenho. Para essa reflexão, para esse questionamento, né? Que ela chama de aramão, dá para entender por quê. Esse é um outro trabalho também ainda dos anos 80, de 84, 83, 84, 85, que ela chama de esgarçado, também dá para entender. E aquela escultura é recentíssima, é deste ano, é 2018, e aquilo é aço pintado, né? Como ela está nessa base aí, enfim, ela está com o estatuto de obra inequívoco. Mas a Iole estava contando para a gente que quando isso estava no ateliê, essa escultura, por causa da textura da pintura, muita gente experiente que entrou lá falou: isso é uma maquete ou é uma obra? Justamente aquela conversa que a gente estava tendo. Claro que essa é uma obra sem dúvida, ela fez para ser obra, não resta dúvida, mas aí o material é que às vezes sugere essa dúvida. Agora, quando você põe em cima de uma base, colocado evidentemente disposto na sala de um certo jeito, você fala, ninguém vai duvidar que isso aí fosse obra, né? Ou seja, tem uma outra coisa que eu não falei lá que garante a você, a nós que somos os espectadores, que é uma obra, é a maneira de expor, né? Porque eu não pus obra dentro das vitrines, por exemplo, mas pus algumas coisas do lado de fora que acredito estão entre obra e documento, como esses desenhos aqui, né? E fala. Sim, sem dúvida. E aí nós fizemos, inclusive, tem um detalhe dispositivo que mais ou menos marca essa, não quero falar fronteira, essa questão, ou seja, onde começa o documento, onde termina o documento, onde começa o documento e ele termina e depois começa a obra, não é? Então, o que era inequivocamente obra, por exemplo, a gente pôs moldura mesmo, de madeira, como tem aquela gravura que está na outra sala ali, logo de entrada à esquerda. O que está em algum ponto do processo entre documento e obra, e a gente não sabe, e nem estamos preocupados neste momento em decidir, a gente não pôs moldura. A gente, claro, pôs um passe-partout, como deve ser, para conservar, exibir de uma maneira decente, etc., mas está tratado tipograficamente de uma outra maneira. Ele tem um passe-partout, mas não tem moldura, né? Vocês vão ver outros exemplos lá em cima. Acho que já deu a perceber. Enfim, a lógica expositiva, digamos assim, é outra, né? Aqui sim, a ênfase na documentação, e essas vitrines estão organizadas cronologicamente, sendo que a primeira delas é essa daqui que está na minha frente, tá? Então, qual foi a opção aqui? Fazer apresentar os documentos, claro, aquilo que eu estava falando lá embaixo, quer dizer, tem uma sintaxe, tem uma sequência, tem uma organização, tem uma ordem e tal, que, enfim, podia, porque você fala, mas é óbvio que tem uma sequência, uma ordem, uma organização. Não é tão óbvio. Você pode simplesmente fazer uma vitrine dos trabalhos mais incríveis de um artista, ou até os documentos mais incríveis, organizados esteticamente. Ninguém está preocupado muito se isso é anterior àquilo, ninguém está preocupado muito se o documento 1 se liga com o 2, com o 3, o 4 e o 5, também é justo, né? Aliás, você vê isso por aí. Uma vitrine onde tem documentos, obras, tanto faz, documentos e obras organizados com uma lógica que é simplesmente, vamos colocar os melhores aqui, digamos, né? Não é a lógica adotada aqui. Então, a lógica, como estava dizendo, é apresentar o material cronologicamente, 2, tentar fazer uma sequência que tenha alguma significado explicativo para quem está, explicativo em função do trabalho como um todo, não um ou outro trabalho, qual é
como a intuição e o raciocínio da Iole funcionam quando ela está desenvolvendo um trabalho. Insisto, não estará tudo explicado aqui, porque nem ela, nem a mãe dela, nem o analista dela saberiam dar isso com perfeição, né? Então, isso daqui é chaves de leitura, indicações de como parece a mim, que sou o curador, que esse processo intuitivo e raciocinante funcionam no trabalho dela. Pois bem, a primeira mesa é essa daqui. Então, cronologicamente, o que ela fazia no começo dos anos 60 eram sequências fotográficas, como essa que está, que isso aqui é uma parte de uma delas, filmes, e pronto. O que tem nessa mesa aqui são sequências fotográficas e filmes dos anos 70, quer dizer, documentos que se referem a sequências fotográficas e filmes que ela fez nos anos 70, e há uma exposição que ela e um outro artista, que é o Antônio Dias, que então era marido dela, organizaram no MAN do Rio, não à toa, uma exposição de fotolinguagem, de sequências fotográficas deles e de outros artistas. Então, nesse momento aqui, a Iole e o Antônio estavam funcionando como artistas e também curadores. Nem chamava assim nessa época, mas é o trabalho de você convidar artistas, organizar uma exposição, resolver o que vai pôr na sala, etc., né? O que eu fiz aqui, então, não é aquele tipo de legenda típica que é como vai ter nessas obras que estão nas paredes, lá embaixo e aqui, que é a legenda que a gente chama de legenda técnica. O título, a data, a técnica mesmo, de que é feito aquilo, se é pintura, e a coleção, a quem pertence, né? São esses, basicamente, os itens que se costuma ver nessa legenda. Isso aqui é um comentário, na verdade, a obra. É como se fosse o texto de parede, mais resumido e muito mais diretamente, agora sim, referenciado aos itens que estão aqui. Por exemplo, vamos pegar essa primeira aqui. Ó. Desde os anos 70, vivendo na Itália, até início dos anos 80, Iole de Freitas realiza sequências fotográficas como Introvert, Glass Pieces, Life Slice 1 e 2. Registros fragmentados de seu próprio corpo, e filmes experimentais como Light Work, Elements e Exit 3. Na 9ª Bienal de Paris e na 16ª Bienal de São Paulo, Glass Pieces, Life Slices foi apresentado como instalação, 4. Ou seja, funciona desse jeito. Você faz um comentário, falei que ela naquele tempo vivia na Itália, que apresentou na Bienal de Paris, mas não tem nada aqui da Bienal de Paris, diz que apareceu o próprio corpo dela, quer dizer, não é uma legenda técnica, obviamente, como já deu para perceber. É um comentário sobre esses itens aqui, ligando com as obras mesmas, que não estão aqui. Não é isso? Olha só, a segunda metade dessa legenda. Filmes e sequências fotográficas estão documentados em escritos da artista, 5, 7 e 8, 5, 7 e 8. Foram reportados em várias revistas de arte internacionais, 6 e 9. Cadê? 6 e 9. E, finalmente, e discutidos em livros como tarará, que nem está aqui o livro. Mas era importante, eu achei, dizer para o público que, mesmo nos anos 70, quando a Iole estava no início da carreira, o trabalho dela já chamou a atenção de críticos internacionais importantes, que é o caso aqui, discutidos em livros como From the Center Feminist Essays on Human Art, da crítica norte-americana Lucy Lippard. A Lucy Lippard não está aqui, o livro da Lucy Lippard não está aqui, mas eu aproveito a deixa para dar mais uma informação. Por isso que eu disse para vocês lá embaixo. Lá, aquela sala, é do embate, no caso do público, mais direto com a obra. Não é totalmente direto, porque as obras da parede têm legendas técnicas, né? Aqui é o contrário, aqui a gente joga a informação para o público. Quem tiver interessado, quem não tiver interessado, olha as vitrines, fala, interessante, isso aqui é interessante, vira as costas e vai embora. Ok, é um modo de tomar contato com as obras. Os mais curiosos, mais interessados, mais especializados, ou o que seja, tem informação aqui suficiente. O cara fala, mas por que essa foto está aqui do lado desse outro negócio? Bom, lê o comentário que você vai ver por quê, né? Ou seja, tem coisas aqui que esteticamente não tem nada de bonito, não tem nada de muito interessante como obra, ao contrário, é um rabisquinho. Mas esse rabisquinho do lado de uma outra foto, do lado de um comentário e explicado aqui, fala, nossa, é assim que funciona a cabeça de um artista?
Você pode dar esse tipo de indicação para o público, né? Bom, a segunda vitrine é esta. Eu vou ser mais breve, tá? Não vou ficar lendo cada legenda para vocês. Então, ali a gente estava nos anos 70, aqui a gente está nos anos 80 e 90, mais ou menos, né? Então, olha só, agora começam as relações com algumas das obras que estão lá embaixo. Esse trabalho que está aqui, esse desenho não é este, mas tem um muito semelhante a esse naquelas mesas lá embaixo. E aquele trabalho que está pendurado, que eu falei que ela chama desgarçado, é este aqui. E ele foi exposto pela primeira vez em 84 numa galeria de Viena. Então aqui você tem o folheto da exposição e você tem algumas fotos de como isso foi exposto nesta galeria naquela época. E claro que isso está dito aqui nesse comentáriozinho. Esses mesmos trabalhos dessa mesma família foram expostos alguns anos depois no Rio de Janeiro, numa outra galeria. Está aqui o folder e alguns trabalhos semelhantes a esses. Aquele desenho não é, na verdade, o desenho exato de um desses trabalhos, mas se você olha para isso e fala, deve ter a ver, né? Talvez, não é este que chegou nesse, mas certamente esse desenho faz parte, digamos, do universo com que ela estava trabalhando na época em que ela fez essas obras. Essa é a lógica. E claro, entre a produção do artista e o público tem uma série de instâncias de mediação. Eu sou uma, o IAC é outra, vocês, no que vão fazer, são outra, né? Ou seja, agora estou falando de mediação não só no trabalho específico do mediador, que vocês vão fazer aqui a partir de amanhã. Claro que isso é disso que se trata, mas enfim, essas instâncias de mediação, ou seja, entre o trabalho e quem vai olhá-lo, que a gente costuma chamar de público, que é um nome bastante genérico, o texto crítico também é uma instância de mediação, né? O texto crítico, texto de apresentação, vocês têm muitos nomes. Quer dizer, o que faz o especialista que comenta, como eu, o trabalho do artista? Bom, ele faz uma leitura. Ele não está... Quer dizer, aí depende de quem faz, claro. Mas não é exatamente uma explicação para resolver o problema que diabo o artista fez ali. Que diabo o artista fez ali continuará sendo uma questão, e, a meu ver, isso também é discutível, quanto mais tempo isso se mantiver como uma questão não completamente resolvida, isso é um atestado de que o trabalho é realmente forte. Ou seja, ele vai gerar perguntas por muito tempo, de preferência para o resto da vida, do tipo, você vê a caverna de Lascaux, fala, mas qual era o negócio? Mas a caverna de Lascaux não tem informação nenhuma. Agora, os trabalhos do Michelangelo, do Leonardo da Vinci, tem pilhas, rios de tinta escritos. E ainda haverá muitos outros rios de tinta, porque nem isso tudo que foi escrito, pensado, discutido, filmado, ainda não matou, digamos assim, a potência daquelas obras de gerar perguntas, questões, maravilhamento. Não é só pergunta de ficar, mas será? Quer dizer, pode gerar outras coisas, pode gerar maravilhamento. Fala, nossa, eu nem sei o que eu estou sentindo, mas eu estou sentindo. Ou seja, eu estou chamando de pergunta para simplificar, mas aquilo está forte, potente, para criar ainda relações entre quem está tomando contato e a obra mesma, não é isso? Mas tudo isso eu fiz um parêntese enorme só para dizer que o texto crítico é um modo de fazer isso, quer dizer, o crítico, o curador, ele dá uma chave de leitura, é uma espécie de opinião bem informada, né? Porque a opinião em si mesma, simplesmente, tem uma frase típica disso que fala assim, mas para mim quer dizer isso. Eu até posso entender o que gera isso, mas é um pouco ingênuo, né? Porque se você falar assim, na minha opinião, esse desenho quer dizer tal coisa, sua opinião é respeitabilíssima. Mas com base no quê, nesse caso? Se você não explicar, a minha opinião é esta, porque eu estou achando que esta e elo aqui, com esse desenho preenchido e o outro que não liga, quer dizer parará, 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 aí a gente começa a ser mais generoso uns com os outros e explicar por que você está opinando. E aí passa a ser uma conversa. Porque simplesmente eu digo assim, olha, na minha opinião isso aí são duas bolas. E você fala, na minha opinião isso aí são dois buracos. Acabou, eu posso ir para casa e você para a sua, que não tem mais nada para conversar. Ou seja, você fala assim, olha,
isso parece uma bola, mas eu estou meio indeciso. Você acha o que é isso daqui? Isso é muito mais, isso chama cultura, né? Que cultura, você tem uma base comum, mais ou menos comum, e aí a gente começa a discutir para chegar a certos pontos, ou às vezes não chega a ponto nenhum, mas você tem um solo comum. O crítico, e tem alguns críticos importantes aqui que acompanharam o trabalho da obra o trabalho da Aioli ao longo dos anos, tem o Rodrigo Naves, o Paulo Sérgio Duarte, o Ronaldo Brito, a Sônia Saunstein, o Paulo Venâncio. A gente fez questão de colocar nas mesas alguns desses textos críticos, que acho que pouca gente vai ler todos, eu mesmo não teria paciência para ler isso tudo, mas aqui está só sinalizando que o trabalho da Aioli teve uma relação muito íntima e caminhou também porque ela teve uma interlocução forte com críticos importantes do Brasil ou de fora do Brasil. Esse diálogo entre a crítica especializada mesmo, que realmente se debruça sobre o trabalho e tenta entendê-lo a partir de certos instrumentos comuns, está indicado aqui, né? Não muito mais do que isso, né? Tá. A próxima mesa é essa daqui, mas agora eu já expliquei para vocês como funciona, então eu não preciso ficar mostrando cada uma, porque a lógica é sempre essa. Quer dizer, por exemplo, esse trabalho aqui que chama Teto do Chão, você tem uma foto do trabalho, que não está aqui, você tem um texto que comenta em parte esse trabalho, e você tem um desenho que possivelmente foi, ou se não foi exatamente, é muito similar à organização no espaço daquilo lá. Isso que eu estou chamando de sintaxe. Quer dizer, isso aqui é um papel, este é outro, este é outro. Estavam em gavetas completamente diferentes, né? Isso eu fui aproximando aos pouquinhos, fui entendendo e falei, bom, então eu vou pôr na vitrine assim, este do lado deste, do lado deste. E do lado deste, que também é um estudo de implantação do trabalho num espaço tridimensional. Como é que eu sei que é um espaço tridimensional? Está aqui, ó. Chão, parede, parede. Aqui está pouco indicado, mas como eu vi esse, eu entendo isso como parede. Então é um trabalho de implantação. Esse já está flutuando, né? Ou seja, não sei onde ela pensou que ela iria colocar isso. E com essa curiosidade, né? É o artista que trabalha compulsivamente. Então, na agendinha de coisa, ela está lá desenhando, né? Ou seja, isso aqui, habitualmente, como a gente sabe, antigamente, né? Agora, depois do celular, isso tudo foi para o lixo. Mas, antigamente, isso daqui é para você. Tenho que telefonar para você, mais tarde vou no médico, etc. Isso aqui esse papel está sendo usado completamente diferente, funcionalmente falando, né? Então, é aquela coisa do compulsivo. E certas proximidades, por exemplo, nem a Aioli garante, nem eu, nem ninguém, que este desenho aqui é o de implantação desse trabalho. Mas vocês não acham que parece? Também se ela achar que não parece, ela não acha. Esse muito mais, exatamente, né? Então, claro, eu também acho que isso daqui parece muito mais. E estranhamente, a parte da representação da sala já está esquisita. Exatamente. Agora, esse daqui não é diretamente, mas é um tipo de trabalho, um pensamento de como é que você coloca esse tipo de escultura no espaço. Então, é um exemplo, né? Ou isso daqui, isso daqui parece um detalhe de uma dessas partes deste trabalho aqui, como esta, como esta, como esta. Eu não posso garantir que isso daqui é o desenho para esse trabalho, mas eu posso garantir, sim, que este desenho em termos de época, naquele momento do processo do trabalho dela que ela estava pensando neste tipo de coisa. Pronto, é o bastante, né? Bom, nas outras mesas vocês vão ver coisas semelhantes a essa, às vezes com instrumentos diferentes. Quer dizer, nessa daqui aparecem maquetes. Isso daqui é muito interessante, porque é uma mistura de representação misturada. Você tem aqui, do ponto de vista de arquitetura, todo mundo sabe o que é planta e elevação? Planta baixa e elevação? Sabe? Legal. Daqui é uma mistura de planta baixa com elevação com maquete, numa folha só. O que está desenhado, ou pensado, ou estudado aqui neste documento, que em si mesmo já é uma colagem, tá vendo? Com um pedaço de papel sobre papel, com arame, é o que viria a ser esse trabalho instalado no CCBB de Brasília. Se vocês olharem depois com cuidado lá, vocês vão ver que tem este edifício aqui, parte dele, lógico, a fachada, em planta baixa, visto daqui, em elevação
de frente, e até com esses arames aqui, e o próprio trabalho, que está num outro plano, como se fosse pontos de vista simultâneos num objeto só, né? Então, sei lá, aí olha, raciocina isso foi útil para ela em algum momento, para ela pensar qual seria a forma do trabalho, que metragem teria esse material, que material seria esse, etc, etc. Então, o que tem aqui? Nesta folha, por exemplo, está escrito linha mestra da instalação no CCBB Brasília. Então, provavelmente ela começou a linha mestra. Então, isso aqui é o que eu chamei ali no comentário de forma geratriz. Provavelmente tudo saiu, tudo que virou aquilo no final do processo, começou a tomar forma através desse instrumento, desse simples desenho aqui, que passou por outras etapas, como esse daqui, que é muito mais detalhado, aquele lá, ou esta coisa maluca aqui, né? E mais, depois no próprio local de trabalho, arma-se andaimes, maquete 1 para 1, né? Ou seja, faz o trabalho de madeira para depois fazer ele de tubo mesmo, que no fim vai ter essa cara. Ou seja, de novo, isso daqui é uma sintaxe, olha, começou nesse desenho, passou por essas etapas e não estão todas cobertas aqui passo a passo, né? Quer dizer, tem muitos buracos aqui do ponto de vista da sequência, até chegar nisso aqui. Tá? Bom, aí tem maquetes também, daquele tipo e das que estão nas mesas. E uma última coisa que talvez a gente pudesse comentar rapidamente. Vocês leram o textinho que eu escrevi sobre a exposição, que vai estar na parede aí, por acaso? Não. Então vocês lerão um texto que vai estar na parede lá de baixo, e que é justamente o tal do texto crítico, ou seja, onde eu digo qual é a forma de abordagem desse universo documental e de algumas obras da Iole para esta exposição, e o que eu acho, por que isso deve estar tudo junto e foi organizado. Claro que eu falo isso em 3.000 toques, né? Quer dizer, não são 30 páginas. E o nome desse texto, que como é o nome da exposição, é Decupagem. Por que chama decupagem? Por que chama decupagem? Por que chama decupagem? Eu achei que essa era uma expressão, na hora de dar título é sempre difícil, né? Era uma expressão que poderia servir metaforicamente, é claro, para pensar o trabalho da Iole, porque decupagem é um termo, na verdade, usado no universo dos filmes, né, cinematográfico. O cinema geralmente usa esse termo, porque decupagem quer dizer cortar, né? Isso vem do francês découper, ou coisa parecida, a rigor quer dizer cortar. E eu acho que no trabalho da Iole, em todos, quaisquer das manifestações, as grandes instalações, que vocês vão ver fotografias aqui que ela fez em vários lugares do mundo, dá para dizer, até os desenhos mais simples, as esculturas desse tipo, enfim, várias daquelas que estão lá embaixo, tal, tem uma espécie de combinação paradoxal entre o que quer ser sequência, continuidade, lançamento no sentido de se lançar-se, de ir em alguma direção, mas, curiosamente, isso se faz sempre de uma maneira entrecortada. Ou seja, se você olhar aquela peça que tem na parede grandona, logo que entra, não sei se que ela chama de barrocão, né? Aquilo é uma continuidade, tanto que ela 3 metros ali de ondulações e telas e tal. Mas não é uma continuidade lisa, digamos assim, né? Ela é toda feita de entrecortar, de coisas se encostando na outra, entrando uma em cima da outra, de convivência de materiais diferentes, telas de espessura diferente e assim por diante. Se vocês olharem aquela sequência fotográfica que está no fundo da parede, no fundo da sala, que tem o rosto dela algumas vezes, que chama-se Introverte, também é uma sequência fotográfica, a gente lê aquilo como sequência, um quadrinho depois do outro, mas você vai ver que não tem solução de continuidade. Tanto que aparece a mesma foto 2 vezes, depois aparece a mão dela assim, volta a primeira foto, mas que continuidade é essa? Que vai para frente, mas também vai para trás, que falta um pedaço de ligação, se fosse pensar numa linearidade total, né? Se formos pensar nessa escultura que está em cima da mesa aí, claro, era uma peça só, sem dúvida, mas cada vez que você olha ela de uma certa posição, ela parece outra coisa, né? Então, ela tem uma continuidade, ela faz uma fluência, mas ela não é direta.
ela é uma fluência, por assim dizer, e por assim dizer é importante aqui, entrecortada. Então, no universo do cinema, o que o pessoal chama de decupar é, quando você vai pensar no filme que você vai fazer, então a gente fala assim, bom, vamos decupar a narrativa. O que é decupar a narrativa? Vamos pensar em de que pedaços ela é feita. Então, por exemplo, um filminho aqui rápido. Bom, o meu filme vai ser assim, a câmera abre nessa sala virada para a parede, faz uma panorâmica, pega aquela pessoa que está ali, corta, vai lá para a rua, porque tem um cara entrando nesse prédio que vai encontrar essa pessoa. A gente está acostumado com isso. Quando a gente vê filme, você nem está prestando atenção se cortou abrupto, se estava num ambiente, saiu para o outro, porque nós estamos mais do que alfabetizados nessa linguagem do cinema que a gente vê desde criancinha. Mas se for pensar mesmo, a maior parte dos filmes que a gente consome em doses industriais, eles são todos feitos de pedaços cortados e encostados um no outro, montados de uma maneira abrupta. Imagina de novo essa cena. A câmera sai daqui, bom, isso aqui está contínuo, tá? Focalizei aquela pessoa que está ali, tum, próxima cena, na rua, fulano entrando no prédio, sei lá, falou, como é que eu faço, onde eu encontro a Marilúcia? Né? Uma coisa assim, bom, aí corta para uma outra cena que tem uma terceira pessoa que vem e assassina essa primeira. Bom, agora ficou dramático, mas... Não. Assassina aquele personagem. Pô, mas isso é uma outra coisa que não... Entendeu? Ou seja... Decupar um roteiro é você pensar uma história que no fim, quando o filme estiver pronto, vai ser uma linearidade, mas ela é toda feita de pedaços. Isso na concepção, é o roteiro, como a gente chama. Então, o roteirista, ou roteiristas, pode ser 1 ou 50 pessoas trabalhando ao mesmo tempo, estão lá decupando uma narrativa em todos os seus pedaços, que no fim será uma linearidade. Ok. No final desse processo, materialmente falando, como é que se faz um filme? Você faz toda a captação, como se diz, dessas cenas, não é isso? Então, essa que eu inventei aqui, o cara chegando e outras tantas, tudo isso é filmado separadamente. E no final, alguém ou alguém, antigamente era um negócio chamado moviola, um monstrão enorme, hoje em dia é num computador. Vários computadores, na verdade. Alguém ou alguém senta no computador e começa a montar essas várias sequências de captação para poder fazer o filme. Isso se chama decupar também. Ou seja, agora está na outra ponta, está no final do processo. Quando essa decupagem de todas as sequências captadas estiverem prontas, montadas, esse filme está pronto e pode ir para as salas de exibição. Então, vejam, o processo inicial você tem uma história pensada, escrita, tanto faz, e você vai decupá-la em planos, e vários planos e sequências que lá na frente finalmente serão montadas. E tem uma etapa intermediária, que você fez o roteiro, decupou a história, que vai ser a história, sabendo que vai depois decupá-la na montagem, mas tem também o momento da captação. Então, por exemplo, na captação, eu bolei essa cena aqui, a câmera faz assim e pega aquela personagem lá. Então, aí você olha, grava isso, vai lá no vídeo e fala, não ficou legal. Vamos fazer a câmera vir de cá, assim, por exemplo, ao contrário, do outro lado e pega o personagem. Ficou bem mais bacana porque o que pega aqui nessa curva é melhor do que pega ali lá. Pronto, eu já mudei o roteiro. Um pouquinho, mas mudei. Ou a outra cena que estava na decupagem inicial, que é o roteiro, sujeito entra no prédio para procurar aquela personagem que apareceu na primeira cena. Bom, mas como é que eu gravei isso? Eu gravei com a câmera frontal e o cara vem andando na direção da câmera e depois passa aqui e você não vê ele mais. O próprio diretor que está fazendo essas sequências que depois serão montadas, acha que também não ficou bom. Vamos pôr a câmera parada aqui na lateral e o cara atravessa o campo assim, ele não está, ele aparece aqui e depois ele sai de campo e isso você vê só a porta do edifício. Ficou melhor. Ou seja, eu estou de novo alterando o roteiro. Isso também se chama decupagem. Na fase de captação, você pode recortar de uma outra maneira que não era exatamente o recorte lá do roteiro previsto. Está todo mundo entendendo até aí, né? Ok. Eu achei que essas 3 operações que são típicas, usam esse nome no cinema, elas poderiam ser úteis para a gente pensar o trabalho da Iole, já que o trabalho da Iole tem uma certa semelhança com um filme nesse sentido. É uma sequência, mas toda feita de entrecorte, como eu dei alguns exemplos agora mesmo para vocês. Então eu chamei a exposição de decupagem, porque eu achei que aqui tem, nesses desenhos e documentos, alguns processos
de trabalho da Iole, que não dá para pensar como decupagem, ou seja, ela está tentando antever como será a obra lá no final, através de uma série de instrumentos. Esse desenho, mas esse desenho, mas esse desenho, mas aquele desenho, mas aquele desenho, que um dia chegou naquilo, né? Como se isso aqui fosse um roteiro. Mas eu sei, por testemunhos dela, por textos, outros textos críticos e tal, que quando ela, e já vi ela fazer isso, inclusive, que quando ela vai montar uma obra como aquela, num certo espaço, que ela pensou que ficaria legal naquela parede apoiado ali, não deu muito certo, porque ela não tinha reparado que tinha uma luz aqui, ou porque houve uma... Então ela vai puxar esse trabalho um pouco mais para cá, assim, bom, agora deu certo. Bom, então ela recortou a presença do trabalho na sala de uma outra maneira que não era exatamente o que estava previsto. Ou seja, ela fez o que o diretor faz no momento da captação da cena. Ela decupou a posição desse trabalho de uma outra maneira e alterou a própria primeira decupagem que ela fez em desenhos, né? Ou porque ela foi prender e achou que dava uma dobra melhor para cá, diferente dessa outra. E, finalmente, quando esse trabalho vai estar mesmo montado, ele é feito, ele mesmo, como eu falei, de decupagem de várias formas que estão ali convivendo, e elas todas juntas são o trabalho. Mas ele é todo feito de entrecortes, de partes que se encostam e convivem e tal, mas que você está junto, mas não está exatamente, perfeitamente junto. E esse não estar perfeitamente junto é uma das forças do trabalho dela, como está, inclusive, comentado em N textos de críticos que já pensaram o trabalho dela. Então, eu achei que essa noção de decupagem poderia ser um entre tantos outros, mas não é que, assim, voltando para a história da opinião, eu falo, na minha opinião, o que a Iole fazia decupagem, certo, mas a sua opinião é essa, por quê? Eu sou obrigado, até por dever de ofício, explicar por que eu estou usando essa terminologia, neste caso, metaforicamente, né? Finalmente, e juro que é finalmente, o que foi feito aqui no uso dessa documentação, de escolha e organização, a partir de uma certa sintaxe, que está nessas mesas, seguindo uma ordem cronológica, eu não fiz nada mais do que decupar, em parte, a documentação que me foi disponibilizada. Então, o gesto curatorial aqui não deixa de ser também uma decupagem dos 45 anos de produção artística da Iole, como toda decupagem, aos pedaços, né? Vocês não vão achar aqui a linha contínua, e, aliás, isso seria impossível. Só por isso, só se a Iole, e nem assim, nem que ela tivesse, desde que tivesse nascido, uma câmera filmando todas as coisas que ela fizesse, ainda assim, não poderia saber o que vai na cabeça dela, ou seja, a explicação total, o filme completo, nunca teremos, e graças a Deus.